A ideia da queda, que envolve a ideia da percepção da entrada do pecado na realidade humana e, consequentemente, atingindo a criação, é uma ideia extremamente importante, sem a qual nós não conseguimos entender absolutamente nada da teologia bíblica de modo geral. E não só quando a gente pensa em termos de doutrina do pecado, a coisa é muito mais ampla, porque tem a ver com a questão que eu diria que é fundamental, essencial, tanto na filosofia como na teologia, que é exatamente a questão do problema do mal. O problema do mal a gente estabelece como sendo a discussão que se levanta, como é que Deus, sendo absolutamente onipotente, onisciente, onipresente, Deus todo-poderoso, como é que ele permite a presença do mal, tanto o mal quanto o pecado, como o mal enquanto sofrimento no universo que ele criou. E a maneira de lidar com essa situação não é tão simples assim, porque a tendência, através da história do pensamento, tem sido a seguinte. Alguns, por exemplo, cancelam Deus. Bom, se tem sofrimento e mal no mundo, portanto, isso não é compatível com a existência de Deus, é o argumento da posição ateísta. Lançam Deus fora do processo e ficam com a realidade do sofrimento e da maldade no mundo. Outros fazem o contrário, tiram a maldade do sofrimento. Ficam com a ideia de que existe alguma referência do sagrado, existe algum elemento divino, e entendendo que tudo aquilo que a gente chama de mal é uma coisa que existe a partir do nosso pensamento negativo, mas não existe em si, e, portanto, não tem existência real. O que, evidentemente, é uma coisa totalmente sem sentido. Eu conheci um amigo meu que gostava de brincar com pessoas que falassem isso, ele carregava um alfinete assim, quando a pessoa falava não existe dor, não existe pecado, ele dava uma alfinetada, a pessoa gritava e falava, bom, acho que você não está tão convencido do que você acabou de falar. A realidade é essa. Mas, provavelmente, a questão mais complicada derivada dessa discussão é a ideia de que existem duas realidades num universo basicamente único, onde as duas são equivalentes, ou seja, a ideia dualista. Existe a realidade de Deus, existe a realidade do mal, e o universo é dividido nesses dois de uma maneira mais ou menos equilibrada, como a gente vai percebendo o pensamento persa antigo, né, começa com a filosofia lá do zoroastrianismo e outras estruturas de pensamento e de certa forma, a cosmovisão europeia pagã básica, ela é dualista, né? E que traz um problema bastante complicado para a gente. Qual é o problema? É a ideia de que o universo em que a gente vive é um universo que, essencialmente, tem nele, na sua própria consistência, a realidade do mal. Se isso é fato, isso significa que essa realidade nunca vai desaparecer. É aquela ideia que existe, por exemplo, no pensamento hinduísta, que Deus é infinitamente bom e infinitamente mal. Que a realidade ela está permeada pelos esses dois elementos e eles fazem parte essencial, portanto, isso nunca irá desaparecer. Isso traz um problema muito sério, né? E aí vocês vão entender como a perspectiva cristã sobre o assunto que envolve a discussão da queda, ela é extremamente impressionante. Qual que é a visão que a gente tem a partir das Escrituras? A ideia é que o mal, que está ligado com a realidade da queda, ele não tem existência ontológica em si. Ele não faz parte do projeto original da criação. O mal é um acidente de percurso derivado do fato de Deus ter criado seres com capacidade volitiva, com capacidade de decisão, como é o caso do ser humano e dos seres angelicais, e no caso Satanás, e, portanto, esses seres resolveram dizer não para Deus. E a partir do uso indevido da vontade, esses seres, então, permitiram, através desse comportamento, dessa postura, dessa atitude ante Deus, aquilo que a gente chama de mal ou de pecado presente no universo. Isso significa que o mal não está no projeto original do universo
ele é visto sob essa perspectiva como uma espécie de acidente de percurso, apesar de que, claro, sob a soberania, a visão geral de Deus, tudo isso está debaixo do seu controle, do seu domínio, mas ele não faz parte da realidade essencial, assim como, por exemplo, a ferrugem não tem uma existência independente, ela só existe enquanto existe o ferro. Né? Se você acabar com o ferro, não tem como ter ferrugem. Você não tem como ter doença se não tiver organismo para a doença atacar. Nesse sentido, o mal é chamado de privatio bonum, ou corruptio bonum, privação do bem ou corrupção do bem, não faz parte da essência da realidade. Se esse é o caso, qual que é a perspectiva da visão bíblica sobre o assunto? É que nós estranhamos o mal, nós entendemos que ele não deveria estar aí. Essa ideia de que pau que nasce torto, morre torto, não faz muito sentido. Nós confrontamos esse mal. Uma sociedade com uma cosmovisão cristã vai ter sempre uma busca de uma perspectiva ligada com a justiça, porque não é para estar assim, e nós temos uma sociedade marcada pela esperança. Porque se esse não era o projeto original e houve, vamos dizer, um desvio de trajetória, quer dizer que esse desvio pode ser anulado, será revertido e no final das contas o universo, sob o domínio de Deus, terá a vitória absoluta do bem sobre o mal e o mal será expurgado, né, aí da criação de Deus, que haverá de reinar de maneira completa para todo sempre. Então isso é fundamental. Quando a gente entende esse elemento, a gente vai entender que a questão da doutrina ligada à queda ao pecado, ela tem um lugar dentro de uma visão mais ampla da teologia, em que ela faz todo sentido quando a gente compreende o que está por trás desse cenário tão importante. Olhando para o livro de Gênesis, então, a gente agora começa a ver. O livro de Gênesis é um livro que tem a intenção de explicar as origens. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No começo, o livro começa falando que, no início de tudo, Deus cria os céus e a terra. Nós temos a origem do universo, nós temos a origem do ser humano, nós temos a origem dos nossos problemas e, em seguida, a origem da comunidade de Israel, que vai fazer uma berit, uma aliança com Deus na construção da trajetória histórico-teológica que o Antigo Testamento nos apresenta. E o que é que a gente vai começar a perceber? Depois de mostrar inicialmente a criação de todo o universo, depois de apresentar a criação do ser humano, inclusive com dois relatos complementares interessantes. Um deles é um relato, inclusive, mais genérico, no sentido da criação dentro do âmbito da criação do universo, e outro mais específico, estabelecendo a relação de interdependência entre o homem e a mulher, como a gente vai ver. Nós vamos perceber Gênesis 3 e entrar na ideia clara de que a realidade do mal, do pecado, entra na história humana a partir do capítulo 3. É interessante ver que todo o andamento de Gênesis, na sequência, está relacionado com isso. Gênesis 3 até 11, na verdade, vai continuar tratando dessa questão da queda e seus efeitos. E depois você vai ter o que começa, propriamente dito, que é chamado de história de redenção, no finalzinho do capítulo 11, começando no capítulo 12, quando Gênesis vai dirigir a trajetória na outra direção. Então, o que o texto diz? Ora, a serpente, Ha-Nahash, como diz o hebraico, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu a seu marido, que comeu também.
os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vale a pena entender os elementos que estão estabelecidos na história da queda aqui. Primeiro, é importante destacar que o texto da queda e o texto de Gênesis, especialmente de 1 a 3, é o que a gente pode chamar de um texto complexo. O que significa isso? É um texto que tem elementos teológicos fundamentais para se entender o começo da Bíblia, o livro de Gênesis, o Antigo Testamento e toda a teologia cristã. E junto com esse elemento, nós temos a realidade que é reforçada pelo Novo Testamento de que isso é um fato que aconteceu no espaço e no tempo. É uma realidade histórica e, ao mesmo tempo, uma realidade histórica trabalhada de maneira poética, que está muito claro no próprio texto. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, a gente vai descobrir que a maneira como o texto é disposto, ele está preocupado com a expressão Haaretz haitá tohu vavohu. A terra era sem forma e vazia. Você pega os 6 dias da criação, primeira parte, vai mostrar que a terra, que não tinha forma, recebeu forma, e os 3 últimos dias, 4, 5, 6, ela tem um enchimento dessa forma. Então, você vai ver no primeiro dia aparece a luz, no quarto dia tem sol, luz e estrelas. Então, existe um paralelo, existe intenção literária, existe um elemento que está presente na organização disso. Historicamente, as pessoas que estudam teologia têm se atrapalhado com esse texto. E, aliás, o que muita gente faz na teologia, por isso tome cuidado, é se atrapalhar. Se atrapalha de que maneira? Que alguns, ao focalizar a realidade em que o texto tem poesia, claro, quando a Bíblia diz Deus diz para Adão, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, a ideia não é que ele derramasse o suor no rosto, fizesse uma espécie de sanduíche natural e comesse. Claro que ali nós temos uma proposta evidentemente poética, e vários desses elementos que estão presentes têm esse foco. No entanto, a presença da poesia, dos elementos literários, não nega a realidade de que aquilo é algo de fato acontecido. Então, quando a gente tem os grupos de extrema direita e esquerda, alguns tentam cortar as partes, vamos dizer, com marca preponderantemente teológica e poética, e outros tentam negar a história. A Bíblia não permite esse processo de destruição do texto. O texto é mais ou menos parecido com um copo de café com leite. Os irmãos acabaram de experimentar agora há pouco né? Você põe o café com leite no copo, depois que você põe os dois lá dentro, você pode botar o dedo, você não consegue tirar nem o café e nem o leite separado, eles estão integrados. Não é possível mexer com Gênesis tentando separar o que é poesia, o que é teologia, o que é história, porque isso faz parte do copo de café com leite que está pronto. A gente, em vez de tentar separar, o melhor é beber, porque o Ministério da Saúde Espiritual adverte, pode fazer bem ao seu coração. Então, o que o texto vai mostrar? Mostra para a gente um elemento muito interessante. Primeiro, que a ideia da ação do mal no ser humano, na história humana, vem de fora. Isso é uma coisa que alguns até gostam de refletir e pensar, que a gente vê a queda do ponto de vista apenas do seu aspecto problemático, mas o fato de Deus ter permitido que o homem fosse tentado pode ser percebido como uma marca da sua misericórdia, porque se o homem tivesse caído sozinho, talvez não houvesse possibilidade de redenção. Como o ser humano foi levado a cair, ele é levado a sair dessa situação, então aparece a figura da serpente, a serpente que aqui literalmente se mostra como serpente, e que depois a Bíblia, particularmente no final do Novo Testamento, o Apocalipse vai estabelecer a relação nítida da serpente com Satanás, faz a ação da tentação, chamando o homem para caminhar na direção do pecado. E aqui, do ponto de vista do livro de Gênesis, do capítulo 3, onde é que está o foco da questão? O foco principal está na palavra divina. Deus, tudo que ele faz é mediante a sua palavra. Deus cria o mundo falando, Vayomer Elohim, a expressão "e disse Deus" é repetida em todo o processo da criação. E quando acontece o processo da queda, no texto, a referência fundamental da tentação é a distorção da palavra divina. A serpente
chega apresentando uma mudança do que Deus disse. O texto, como nós pudemos observar, dando uma olhadinha lá de novo ao começo, foi isso mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim. Então, na sequência, Eva aceita dialogar com a serpente. Há uma abertura na sua resistência em relação a isso. O processo da tentação é um processo que ganha espaço. Ali nós vamos fazer uma reflexão interessante sobre isso. E a atenção dada ao mal, ela abre o espaço para que Eva venha a entrar no processo do engano da serpente. Posteriormente, esse processo tem um passo superior, mais intenso, que é a alteração absoluta da palavra divina. Eva vai repetir a palavra de Deus, mas não do jeito que Deus disse. Agora é explícito. Ela vai dizer que Deus não só proibiu, mas disse, nem tocareis nele, o que em nenhum lugar o texto diz, a palavra divina é alterada, até que finalmente a negação explícita da palavra divina aparece quando a serpente afirma explicitamente que Deus mentiu. A palavra que aparece aqui vai ser muito interessante, porque o texto diz, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vamos dar uma paradinha para a gente prosseguir. Algumas coisas interessantes sobre a queda devem chamar a nossa atenção. Possivelmente, vamos pensar sobre isso. O ser humano está sujeito a uma situação de algum tipo de limitação antes da queda, porque ele é criatura. Isso significa que, possivelmente, se caísse uma pedra na cabeça de Adão antes de pecar, ela ia doer. Isso significa que Adão tem aquilo que os estudiosos costumam dizer que envolve aquilo que a gente chama de mal metafísico, a limitação que um ser criado tem por causa da sua condição de criatura. Ele não é um ser divino. Ele não pode fazer tudo que ele deseja, que quer. Isso é importante para a gente, talvez, entender que algum limite para algum tipo de elemento ligado a algum tipo de sofrimento é possível que existisse antes da própria queda, e que na queda as dimensões são bem distintas, são outros elementos que envolvem não só a piora dessa limitação, mas situações mais complicadas decorrentes da presença do pecado e do mal na realidade do universo e do ser humano. Outra coisa interessante que vale a pena pensar é que muitas pessoas, ao falar sobre a queda, discutem a questão da que a gente chama de inocência. Num certo sentido, é verdade que Adão e Eva são inocentes no sentido de não terem pecado anteriormente. Mas essa chamada inocência não pode ser confundida com a ideia de que Adão e Eva eram pessoas, vamos dizer, amorais, como se fosse um papagaio, ou um elefante, ou um gato. O gato desconhece completamente a sua gateza, ele não tem nem consciência de si mesmo, se a gente quiser, né? Não tem qualquer percepção de nada. O fato de Deus ter dado uma ordem já sugere que tanto Adão como Eva, por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, eles vão entender o que é obediência e o que não é obediência. Não são seres amorais, não são inocentes no sentido absoluto da palavra, como se não tivesse nenhuma condição de perceber absolutamente nada. Não, eles têm uma realidade moral decorrente da imagem de Deus que neles está. Eles podem ser chamados de inocentes no sentido de não entender o que significa na prática o pecado. E talvez uma coisa que é fundamental para entender o texto e que tem sido por muito tempo extremamente prejudicado e complicado é entender essa frase que a gente acabou de ler aqui, que envolve o que é chamado o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, na árvore que está no meio do jardim. A pergunta é, do que é que nós estamos falando? Há várias ideias que têm surgido através da história da interpretação do texto, e algumas delas são muito complicadas. Uma, por exemplo, que surgiu, e que é bastante comum, aparece inclusive no discurso popular,
teve força no ambiente católico medieval a ideia que o pecado está ligado à sexualidade. Evidentemente, não existe nenhum texto bíblico que vá sugerir esse tipo de ideia. Em nenhum lugar. Deus já vai dizer antes da queda, em Gênesis 2, verso 24, que o homem deveria multiplicar sobre a terra. Não há qualquer ideia que a sexualidade em si tivesse qualquer elemento de pecaminoso, como se fosse uma visão platônica da realidade. Portanto, essa ideia está descartada. Mas, provavelmente, a maior parte das pessoas entende que conhecedor do bem e do mal significa experimentar o mal na prática. O que também é um grande problema, porque o texto de Gênesis o tempo todo sugere que Deus é conhecedor do bem e do mal. E como é que funciona isso? Será que Deus conhece na teoria e o ser humano ia conhecer na prática? Que expressão complicada é essa? Inclusive, esse é o elemento que envolve toda a força da tentação. Porque é apresentado, você vai conhecer o bem e o mal. A ideia que conhecer o bem e o mal, de alguma maneira, posiciona aí os nossos primeiros pais de maneira semelhante a Deus, vocês serão como Deus. E quando nós lemos, por exemplo, mais adiante, a gente vai ver no verso 22, quando vai chegar a maldição de Deus sobre o pecado e a frase que vai ser dita lá, agora sim o homem é como um de nós conhecendo o bem e o mal. Provavelmente uma frase irônica, porque ao fazerem aquilo que fizeram, desobedecendo a Deus, não alcançaram isso. O que significa essa frase? Provavelmente, os bons gramáticos de hebraico têm razão ao dizer que a frase Yodei Tov Vará, conhecedores do bem e do mal, onde nós temos um particípio masculino plural do hebraico com os dois adjetivos, significa conhecimento absoluto, completo. É um semitismo que tem a ideia de um conhecimento do início ao fim. Um conhecimento de um ponto até o seu extremo, dando uma ideia que o conhecimento do bem e do mal, de fato, é conhecimento total que só Deus pode ter. Então, nesse sentido, a gênese da queda envolve dois elementos que acompanham a tentação. Um deles é a atitude de transgressão. O que é o pecado? É a transgressão da lei, é a desobediência. Porque Deus estabelece os limites para o ser humano através do seu não, da sua definição do que é aceitável e o que não é aceitável. Uma vez que o ser humano confronta Deus, bate de frente e desobedece, você tem um elemento objetivamente marcado como pecado. Mas o elemento fundamental que está por trás desse processo, como bem gostaria de reforçar o nosso famoso filósofo teólogo Søren Kierkegaard, significa o desejo de ser como Deus. O desejo de querer ser o ser absoluto, portanto, aí está a gênese do pecado, no sentido de, pela transgressão, buscar uma independência de Deus, pela atitude de rebelião, buscar tomar o lugar de Deus. Então, homem e a mulher se tornam cúmplices no processo, a mulher se torna aqui, a ela deveria ser o Ezer Kenegdo, né, aquela auxiliadora que correspondesse ao homem. Por alguma razão as versões antigas traduzem por ajudadora idônea, não sei de onde tiraram essa palavra idônea, não tem nenhum fundamento no texto original. A ideia é uma pessoa que se corresponde exatamente, que se encaixa perfeitamente com o homem, e nesse processo ela se torna protagonista na conversa com a serpente, acaba convidando o marido, que era o responsável por ter uma atitude adequada nesse processo, e então eles pecam contra Deus, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus e juntam folhas de figueira para cobrir-se num processo de sofrimento consigo mesmos e numa tentativa de prover uma espécie de redenção para o seu problema. Vamos prosseguir um pouco mais, porque nós vamos voltar para fazer uma avaliação teológica completa de todo o processo que nós temos aqui levantado até agora. Continuando, o processo da tentação envolve
mais elementos que merecem uma atenção, porque toda a teologia, toda a compreensão, tanto a exegética, bíblica e teológica, ela deve também ter uma derivação de uma teologia de ordem prática para ver como é que funciona essa dinâmica que envolveu o pecado original e que atinge a nossa vida hoje. Versículo 5, nós vemos a postura de um questionamento da bondade de Deus. A serpente sugere que Deus exige obediência porque deseja o nosso mal, porque ele é egoísta. A palavra da serpente é: Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecendo ou conhecedores do bem e do mal. Não só ela sugere que Deus não foi suficientemente bondoso, ele não está com todas as cartas sobre a mesa, ele não está, vamos dizer assim, agindo de modo limpo, mas não só, ele é egoísta, aquilo que ele tem e que poderia ser de todo mundo, ele não permite que a pessoa tenha acesso, é uma postura de questionamento da bondade divina, que aliás é o caminho pelo qual geralmente o pecado toma conta da vida de uma pessoa na vida. Quando ele acha que aquilo que está acontecendo na sua vida, Deus deveria ter feito diferente, ele não merece passar pelo que ele está passando, e aí nasce um ressentimento e uma falta de gratidão. A rejeição da palavra divina abre espaço para o encantamento dos sentidos. Isso é uma dinâmica muito forte na teologia do Antigo Testamento, e depois do Novo, se a gente anda por fé ou por vista. Andar por fé significa basear-se na palavra divina. É a ideia de Abraão em oposição a Ló. Ló, quando faz a escolha, o texto é muito sutil, que levantando os olhos, Ló viu toda a campina que estendia até Zoar, e aí ele faz a escolha. Abraão age pelo que Deus disse, mesmo que Deus disse parece que nunca vai acontecer pelos sentidos humanos. Então, o encantamento dos sentidos toma o lugar da palavra divina. Eva vai se concentrar o quê? Na atração do fruto. É interessante, você observou como o texto é forte, né? A gente vê quando ela vai olhar e ver que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, bonita demais, desejável para obter discernimento. E ela então se esquece de Deus por concentrar-se nos sentidos. Cair na tentação é acompanhá-lo de uma atitude proselitista para o mal. É muito interessante esse aspecto psicológico que envolve a prática do pecado. Toda pessoa que faz o que é errado sente-se culpado e, consequentemente, tenta puxar os outros para fazer a mesma coisa. Parece que é um jeito de resolver a situação, sentir-se aliviado, ou pelo menos eu não estou sozinho nessa história, tem mais alguém comigo aqui, algum tipo de procedimento assim. Imediatamente ela chama o marido para acompanhar, para uma postura proselitista para o mal. Eva convida a Adão a compartilhar do mal. E cair na tentação, a proposta de Gênesis leva à autossuficiência. Depois de pecar, o que você esperaria depois do pecado? Que o homem, percebendo que entrou num beco errado, que não chegou ao resultado, voltasse atrás e disse: Deus, socorro, né? Me ajude aqui, porque eu acabei escutando o que não devia, comi o negócio aqui, deu errado, estou com dor de barriga no corpo todo, e eu preciso resolver a situação. Mas não há retorno, o primeiro casal não se volta para Deus, pelo contrário, se esconde, procura resolver o problema sozinho. A dinâmica do pecado envolve autossuficiência, envolve esconder e envolve uma autonomia, autossuficiência tentando resolver essa situação. É importante entender isso, porque quando a gente pensa em queda, pecado, aqueles que estão no ministério, servindo na vida pastoral ou em outro tipo de ministério, o texto de Gênesis não só nos fala teologicamente como é que o pecado tomou conta da realidade, mas a dinâmica como ele age na vida de uma pessoa, que é muito importante para a gente entender a realidade do cotidiano na nossa vida, no dia a dia. Prosseguindo, o que a gente vai ver como agora, não a tentação, os resultados que aparecem da queda na decorrência a partir aí de Gênesis 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, aliás, aqui nós temos um probleminha de tradução, já vou explicar para vocês.
Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e não multiplicarei o seu sofrimento e a sua gravidez, como algumas traduções fazem, e está equivocado, porque não tem sentido multiplicar a gravidez como consequência do pecado. É evidente que isso está equivocado. Com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem lhe declara: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Começando lá no verso 8. Interessante que o texto hebraico vai dizer que o homem ouviu, o homem e a sua mulher ouviram et hakol, Yehová Elohim Asher Mitchalech Bagan. A ideia aqui é que eles ouviram o som de Deus que andava pelo jardim. Por isso algumas traduções colocam que ouviram a voz do Senhor, porque a palavrinha hebraica kol em si quer dizer som. Mas que som? Que faz com a boca, ou que faz de uma outra maneira. O trovão é chamado, por exemplo, a voz de Deus, o som de Deus. Então, por que algumas versões preferem voz, outros preferem passo, como é o caso aqui da Nova Versão Internacional? A razão é que, na sequência, quando eles ouviram os passos, não há uma palavra imediata de Deus. A palavra só vai aparecer no verso 9. Então, faz mais sentido entender que quando eles ouviram o som do Senhor que andava, e o som que andava parece ser som de passos, então eles agem de uma maneira decorrente do pecado a esconder-se do Senhor Deus entre as árvores do jardim, fugindo da situação de pecado em que se encontravam. Então o Senhor Deus vai lá, e aqui nós já vamos ver um sinal da graça divina, porque Deus, diante do pecado, deveria simplesmente fulminar o homem, mas ele vai atrás e começa a conversar na postura divina de querer resgatar o homem. Pergunta onde ele está, então ele explica: ouvi os passos, tal, me escondi. Quem lhe disse que você estava nu? Como é que aconteceu essa percepção de si mesmo que agora para você é um problema? Então você comeu do fruto. O homem então responde de maneira muito problemática: eu comi, mas a culpa é da mulher, foi ela que me entregou, não tem nada a ver com isso, cheguei agora. A mulher é chamada e ela olha para trás e diz que foi a serpente. A serpente não tinha ninguém para falar, né, na sequência. Então vem a palavra divina que vai mostrar problemas que acontecem na realidade da serpente, que atinge o universo criado dos animais, diretamente a própria serpente. A relação entre a serpente e a mulher, que vai envolver a história bíblica do conflito com aquilo que é do bem e é do mal, que vai ter o desdobramento em Cristo contra Satanás. E depois nós vamos ver aí os problemas que vão atingir o homem e a mulher, que tem distinções na criação que são extremamente prejudicadas em função da queda, quando o sofrimento da mulher aí é ampliado, o trabalho do homem e a relação dele com o mundo em volta se prejudica terrivelmente, e aquilo que é chamado de teshukatecha, o desejo da mulher será para o seu marido,
Há uma discussão enorme nisso aqui, o que isso realmente significa. Alguns chegam a entender que pode ser a ideia do amor, da paixão intensa, que a mulher vai ter na direção do marido, mas, infelizmente, e ele a dominará, pode ser mais ele a dominará. Você vai em busca de amor, mas você vai ter uma relação prejudicada por um domínio indevido, desproporcional em relação à realidade, porque o assunto teológico fundamental que vai governar Gênesis 3, a partir de Gênesis 1, é a ideia de domínio, sobre a qual a gente vai falar na sequência, que tem um paradigma importantíssimo para a construção da teologia de todo o Antigo Testamento. Então, o julgamento cai também sobre o homem, especialmente na relação dele com o mundo criado. O que é que a gente deve entender dessa realidade da queda, que é extremamente importante para compreender a teologia bíblica de Gênesis, decorrência para a teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro eu vou fazer a ligação com a ideia da teologia do reino, a teologia do domínio. Quando Deus cria o homem, nascei Adão Betsalmeino Kidmuteino, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O que está nessa imagem? Qual é a ideia fundamental? Na teologia sistemática a gente fala inteligência, criatividade, tudo bem, mas o foco de Gênesis 1 é domine ele sobre os animais, sobre toda a criação. Porque na criação, o homem é visto como uma espécie de corregente de Deus. Alguém que deve, em nome de Deus, estabelecer o domínio de Deus sobre toda a criação. Quando o homem se rebela contra o fato de que Deus domine e reina, ele estabelece essa ruptura que vai produzir todo um caos presente na criação. Faz todo um sentido, porque nós estamos com uma ideia no mundo hoje ocidental, muito diferente do que a Bíblia apresenta, que é a ideia do indivíduo isolado. Eu me basto a mim mesmo, eu sou o homem pós-cartesiano, cogito ergo sum, eu penso, logo existo, e portanto eu existo independentemente. No pensamento bíblico, essa ideia não tem o mínimo sentido. Você, como criatura sozinha, solta no universo, tem que entender que você não pode ser referência, paradigma do mundo, do universo criado por Deus. Nesse sentido, a ideia é que, rompendo com Deus, nós vamos abrir um espaço para um caos no legítimo domínio que deveria haver, e não está havendo, e abrir um espaço para domínios subversivos contra Deus. Por isso que você vai ver o desenvolvimento do livro de Gênesis, o que vai aparecer no cenário? Potências mundiais que dominam o mundo, cujo rei, cujo monarca domina de maneira perversa, injusta e cheio de opressão, com uma legitimação religiosa. Não é à toa que o povo de Israel vai surgir debaixo desse cenário, no projeto de resgate do domínio divino, quando ele vai pegar uma nação que deve ser um reino de sacerdotes, Êxodo 19, versículos 5 e 6, aí você vai ver esse elemento que está por aí. Essa ideia de domínio e essa ideia de corporatividade, essa ideia de interligação, essa ideia de que você faz parte de uma relação de comunidade com o mundo de Deus, ajuda a gente a entender o que acontece na sequência. Porque a queda não é a queda apenas no sentido em que a gente tem uma dimensão rompida com Deus e precisa do perdão do pecado. Isso é um elemento fundamental. Primeira ideia que aparece é a ruptura com Deus. É a ruptura teológica. Quando o homem peca, ele se esconde e se afasta de Deus. Então, o primeiro problema ligado à queda é o quê? Alienação em relação a Deus. Daí nós temos a necessidade de arrependimento, de salvação, de volta a Deus, porque o primeiro problema é o distanciamento em relação ao próprio Criador. Mas na segunda dimensão, que o texto trabalha de maneira nítida, é a ruptura com o próximo. Então nós temos o que a gente chama de dimensão sociológica da queda. Imediatamente, você vai ver aí, Adão dizendo para Deus, a mulher que tu me deste. A relação daquela que é Ezer Kenegedor, daquela que auxilia para estar absolutamente encaixada com ele, se rompe e agora ele se distancia e coloca a culpa sobre ela.
Quando a gente lê Gênesis com atenção na sequência, nós vamos descobrir um negócio muito interessante, que é a ideia que nós vamos logo perceber em Gênesis 4, que essas dimensões que envolvem a queda aqui, elas são intensificadas. Por isso, logo no capítulo 4, o que acontece? Caim mata Abel. Caim mata Abel. Você vê duas coisas assustadoras em Gênesis 4. Uma é que nós temos Adão, Eva, Caim e Abel, e um já mata o outro. Taxa de homicídio muito mais alta do que São Paulo, Rio de Janeiro, São José, de 25%, né? Então, criminalidade já é um problema sério há muito tempo. Essa dimensão aí é acentuada. E mais assustador é que o primeiro assassinato da história começou num culto. A igreja é o lugar mais perigoso da terra, né? Os dois chegaram para apresentar o culto ao Senhor, mostrando que a dimensão da relação indevida com Deus provoca as outras questões complexas que destroem a possibilidade da vida adequada nesse mundo. Então, a queda ela é sociológica. Por que esses elementos são importantes? E quando pensamos em redenção, para a gente não pensar de maneira platônica, a gente entende que a redenção significa a ação de Deus sobre os efeitos da queda. Consequentemente, no projeto de redenção divina que envolve toda a criação, isso significa volta a Deus, significa uma ação de Deus nessa dimensão sociológica, por isso que a igreja é tão importante. O que acontece na igreja? A pessoa estranha vira meu irmão, pelo menos deveria. Né? Essa pessoa vive em comunidade comigo, nós somos da família de Deus, nós temos uma oposição em relação ao processo da queda. A queda tem uma terceira dimensão, que é a ruptura consigo mesmo. De perto ninguém é normal. Amém, irmãos? Vou até beber um copo d'água depois aí de ler essa história, né? Porque o aspecto psicológico aparece aí. O verso 10, que diz? Fiquei com medo porque estava nu. Adão sente duas coisas muito claras: vergonha e culpa. Ele não se dá bem consigo mesmo. O seu estado natural, a relação com o fato de maneira como ele é criado, ele e a mulher, eles sentem a sua nudez de maneira problemática e vão se esconder e agem com medo de Deus nessa dimensão dos sentimentos problemáticos decorrentes da sua alienação a Deus, que é a dimensão psicológica da queda. Se espera o quê? Que no projeto de redenção, quando uma pessoa é alcançada pela graça de Deus, que essas dimensões sejam tratadas pela graça e pelo Evangelho, porque nós temos o prejuízo que a gente chama da nossa cultura de hoje de psicológico em relação ao que acontece com a queda. E depois nós temos a ruptura com a criação. Por quê? Adão, no projeto de Deus, ele é aquele que domina sobre a criação. Agora a relação com a criação complicou tudo. A terra, que vai piorar na sequência, você vai ver, por exemplo, que a terra agora que dava somente coisas boas, vai dar a versão antiga de escardos e abrolhos, espinheiros e ervas daninhas. A palavra espinheiro, dardar em hebraico, até ela é onomatopaica, ela traz assim, né, uma espécie de sinal negativo nela mesma. Essa terra agora não produz coisas favoráveis, ela ameaça. Por isso você vai ver no capítulo 4, quando o homem, para fugir dessa ruptura com a criação, ele cria a cidade. A cidade é o projeto independente, de separação do mundo próprio. A gente vai ver que quando Caim recebe o seu castigo no capítulo 4, o que acontece com ele? Ele perde a sua relação com a Adamá. O que é Adamá? A terra. Aliás, o hebraico é muito legal com as brincadeiras que ele faz com isso. Porque Deus, quando cria o ser humano, ele cria o Adam, que é o nosso Adão, que é homem e é também ser humano. Esse Adão veio da Adamá. Adamá é terra no sentido solo. E esse Adão que veio da Adamá tem Dam, que é sangue. E que, por sua vez, Adom é vermelho. Terra, sangue, vermelho, homem, estão todos interligados por uma espécie de assonância a partir de um mesmo referencial que o texto trabalha de uma maneira bastante assim interessante e valiosa. A ruptura com a criação vai acontecer porque agora maldita é a terra por sua causa.
Por quê? O homem é o grande zelador do condomínio. Ele é o responsável, ele é o administrador de tudo. Quando o mal o atinge, as outras dimensões são contaminadas e, consequentemente, nós temos esses problemas que aparecem aí. Então, olhando para isso, nós devemos pensar em alguns elementos significativos e valiosos para entender alguns aspectos do que está no ser humano, criado à imagem de Deus, e a decorrência disso em função da queda. Então eu queria apenas aí já caminhando aí para o desfecho da nossa primeira parte, entender essa realidade que nós temos aí. O homem, na sua percepção, ele é visto como criatura. Isso é muito importante. Tanto é que tem uma palavrinha hebraica especial para isso, a palavrinha Enosh. Tem várias palavras diferentes para dizer homem. E uma delas, Enosh, é a palavra, por exemplo, que aparece no Salmo 8. Lembra do que é o homem para que te lembre deles, o filho do homem para que o visites, né? Esse homem significa mero mortal. Enosh significa o ser humano na sua contraposição a Deus. Ele não passa de um reles, criatura frágil, limitada e mortal. Então, a dimensão da imagem de Deus, o homem nunca pode ser equiparado a Deus ou divinizado. Isso parece muito óbvio, sim, mas não é. Porque na história humana, todo o projeto humano é sempre querer a sua divinização. Toda atitude perversa sobre os outros é psicologicamente uma atitude oculta de querer dar uma de ser divino. Toda atitude que a gente tem de estresse e ansiedade, o que está por trás disso? O complexo de divindade. Eu acho que eu sou o máximo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu acho que eu tenho todo o poder. Quando alguma coisa foge do meu controle, eu fico desesperado e quero pôr fogo no mundo. Isso é loucura. Lógico que você não pode resolver o que não é resolvível, porque você é você. E se você não for você, quem será você? Não seja você. Você é limitado, frágil e não tem condições de fazer o que não está a seu alcance. A gente descobre como as pessoas acham que elas são divinas quando elas pensam na redenção. Quando chegarmos no céu, olha, professor, lá não haverá mais tempo, nem espaço, nós seremos assim. Não, meu amigo, você vai ser apenas uma criatura redimida, você não vai ser uma divindade, você estará no eixo do tempo. Você nunca sairá fora do tempo, que você é criatura. Você é feito como criado, você não pode estar acima do tempo e espaço. Só Deus está nessa condição, só a trindade ontológica, ser humano não. O homem é criado à imagem de Deus, reflete Deus. Ele é criado bom e perfeito. Essa imagem, aliás, essa vai ser a razão da sua dignidade. Então, esse ser humano criado assim é importante porque aquilo que nós mencionamos, se nós não pensarmos nisso, quer dizer que o ser humano, na sua essência, está absolutamente prejudicado e isso seria irreparável. O texto de Gênesis 9:6 vai estabelecer para nós uma coisa que hoje se tornou uma crise na sociedade. Qual é a razão por que matar uma tartaruga é mais sério que um ser humano em alguns lugares e países do mundo? Porque não se tem base para estabelecer referenciais de dignidade. Então, quem mata um ser humano, aquele que derramar o sangue do homem pelos homens, o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado, Gênesis 9:6. O ser humano não é simplesmente um animal. Ele tem uma dignidade diferenciada e é a base daquilo que somos. Esse ser humano é um ser comunitário. Contra todo esse individualismo isolacionista da sociedade contemporânea, inclusive em ambientes religiosos evangélicos também. Deus cria o quê? Homem e mulher, dando valor à família e à vida em comunidade. Aliás, até a própria ideia de que Deus é uno e diversificado ao mesmo tempo, porque ele é um só Deus, mas ele existe na sua triunidade, isso estabelece uma analogia para a realidade que o ser humano é um ser que existe individualmente, mas dentro de uma realidade comunitária, família e vida em comunidade são referência aqui. E o ser humano é um ser espiritual, no sentido que ele sempre se relaciona com Deus desde o início. Não dá para pensar no ser humano com essa repressão do seu inconsciente transcendental, como gostava de dizer Viktor Frankl. Isso é totalmente impossível. Que elementos são destacados dentro dessa perspectiva da imagem de Deus
e que vão ser prejudicados e atingidos de maneira muito significativa na queda. Primeiro, a criatividade. O ser humano, quando é criado à imagem de Deus, num certo sentido, tem uma semelhança com Deus, no sentido de ser capaz de um certo nível de criatividade. E é a base do quê? Da nossa arte. O problema de uma teologia platônica equivocada, que não entende a criação na sua relação com a queda, é que ela tende a ser uma espécie de teologia que entende a coisa meramente do ponto de vista de uma metafísica marcada por nuvenzinhas de filmes de anos atrás. Ela não corresponde à realidade, é a base da arte. Autoconsciência. O ser humano sabe quem ele é, ele tem consciência, ele percebe a sua realidade, é a base da psicologia. Ele tem inteligência, é a base da razão e da ciência. Ele possui moralidade, que é a base da nossa discussão ética, que nós temos hoje como referência em todos os aspectos. É a base da sociedade. O ser humano é criado nessa dimensão, né? Ele quando Deus o cria dentro da sua própria consciência, quando ele responde, interage com Deus, quando ele esconde, quando ele tem uma ordem para obedecer, esses elementos estão implícitos lá. E sendo criado homem e mulher, com a ideia de ser prolífico, é a base das relações familiares e sociais. Como nós mencionamos, do ponto de vista de Gênesis 1 e sequência, a palavra forte que vai desenvolver o que é chamado de teologia do reino, no Antigo e Novo Testamento, é domínio. E qual é a ideia do domínio? Domínio significa ter esse mundo divino, essa criação devidamente colocada debaixo dessa regência divina que o homem deveria estabelecer sobre a criação. Isso é a base do quê? Dos nossos grandes problemas de hoje. Economia e ecologia. Quando nós temos uma relação de domínio equivocada, que não entende os limites da terra e da criação, nós temos uma destruição, que hoje, né, esses nossos últimos 2 séculos, chamados de Revolução Industrial, trouxeram grandes problemas no nível do meio ambiente. Da mesma maneira, nós temos um problema sério na economia, porque sociedades perversas, injustas, que não têm referência de respeito à vida humana, elas tendem a posturas ditatoriais, onde indivíduos se tornam um lugar como se fossem seres razoavelmente divinos, se não forem plenamente, e então nós temos uma coisa absurdamente problemática no mundo com tanto recurso que a gente teria condição de facilmente resolver os principais problemas econômicos do mundo se houvesse o mínimo de bom senso e de atitude não pecaminosa por parte das pessoas que estão agindo como protagonistas no cenário. E, finalmente, a espiritualidade, a base da fé e da relação com Deus, que as pessoas não conseguem, de jeito nenhum, romper isso. Por mais que tenha havido todo tipo de regime que tentou reprimir a fé, o ser humano nasce com essa realidade no fundo do seu coração e ela se desdobra de alguma maneira ou outra. Então, nós temos aqui um resumo claro de alguns aspectos fundamentais que envolvem a queda. A queda, primeiro, na dimensão da sua relação com o problema do mal e como é que a gente estabelece as conexões com essa questão vital. Segundo, prestando atenção no texto de Gênesis e vendo a dinâmica de como é que o texto faz questão dessa dimensão da queda se dar pelo processo de um elemento externo entrar no processo, aí chamar o homem à tentação, a dinâmica pessoal e da tentação, como isso se dá e como os processos de autonomia, de desobediência e de querer ser Deus estão presentes nesse processo. E, finalmente, a relação disso com a questão da imagem de Deus, particularmente com a ideia de domínio e as decorrências daquilo que aparece na queda, com as suas 4 dimensões principais que nós mencionamos, teológica, sociológica, psicológica e também na sua dimensão, vamos dizer aí, econômica e ecológica. Então nós vamos